Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Está no ar o podcast do Serviço de Segurança Informática, da Unidade FCCN. Bem-vindos ao podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és. Hoje connosco temos Samuel Neves, gestor de equipa de TI da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Olá Samuel, bom dia. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É com muito gosto que o temos aqui. Olá, muito bom dia. Eu agradeço o vosso convite. Eu sou um seguidor desta iniciativa e é com muito prazer que estou aqui hoje no estúdio e que volto a esta casa que muito aprecio. Que bom, que bom. Samuel, para começar, fale-nos um pouco do seu percurso profissional e da importância da cibersegurança na instituição de que faz parte. O meu percurso profissional está intrinsecamente ligado à Faculdade de Ciências e Tecnologia. Eu entrei nesta instituição em 1996, na altura como estudante de Engenharia Informática. Estudei quer a nível da licenciatura, quer posteriormente no mestrado também em Engenharia Informática. E acabei por ficar a trabalhar desde então na universidade. Em 2000, no meu último ano do curso, comecei a estagiar na altura no denominado Serviço de Informática. Ainda não existiam estas construções de estruturas orgânicas mais adaptadas à realidade de hoje em dia. Estou-me a referir ao momento em que os servidores ainda eram empilhados em estantes numa sala com poucas condições para o efeito. Em 2001 passei a desempenhar funções ligadas à administração de sistemas. E fiquei sempre ligado a esta área e atualmente sou responsável pela área de tecnologias de informação dentro da faculdade da Nova FCT. E para contextualização e para quem não conhece, a Nova FCT é uma das maiores faculdades de ciência e tecnologia nacionais. Conta com 8.500 estudantes, 900 funcionários, está situada na Caparica, tem um campus de grande dimensão onde são ativamente promovidas iniciativas académicas, culturais e desportivas, e estas características e a cultura de abertura no ensino e na investigação fazem com que a cibersegurança seja uma temática cada vez mais desafiante. E agora, endereçando a segunda parte da pergunta, é importante referir que não há muito tempo a cibersegurança ainda era enquadrada como um subtópico de outras áreas, em parte como um subtópico da administração de sistemas. Embora não fosse vista apenas como um nice to have, não tinha um espaço próprio, não tinha uma agenda própria e não era transversal a todas as atividades da instituição. Felizmente que isso está a mudar. Felizmente que está a mudar. E, no contexto atual, é também fruto crescente da complexidade, dos desafios, da visibilidade de incidentes de segurança mais recentes, significativos, por sinal, da existência de regulamentação. A cibersegurança passou a ter um papel de maior visibilidade na universidade. Esta área ganhou expressão, ganhou autonomia e passou a ter uma agenda própria. Nos últimos anos passaram também a existir mais pessoas envolvidas e muitas vezes até dedicadas a esta temática. Atualmente a universidade já conta com técnicos que apoiam a implementação de processos e soluções técnicas com vista à segurança dos dados, monitorização de infraestruturas tecnológicas, a aplicação de políticas de segurança e boas práticas, a criação de ações de formação e conteúdos para consciencialização dos utentes, a manutenção corretiva e preventiva das soluções adotadas e no apoio aos utentes, inclusivamente. No que diz respeito à universidade e não apenas à faculdade, esta área tecnológica passou a dispor de um comitê específico que inclui membros de todas as unidades orgânicas. Samuel, e como a vida não é só trabalho, sabemos que é apaixonado pela natureza e pelos desportos ao ar livre. E de que forma é que estes influenciam a sua forma de trabalhar e a sua vida em geral? Quando começamos a endereçar esta temática, podíamos fazer o resto do programa sobre esta temática. A verdade é que sou apaixonado pela natureza e pelos desportos e atividades ao ar livre.
Estes têm um papel preponderante e diário na minha vida. O desporto em particular é algo que contribui muito para a criação de valores, que eu sinto que através do desporto melhor valores como a cooperação e partilha, o compromisso, um espírito de grupo e um espírito de equipa, e também me ajuda a superar, a criar objetivos e a tentar superar os mesmos. Por outro lado, o contacto com a natureza, para mim, os fins de semana quase sempre têm contacto com a natureza, as férias têm sempre contacto com a natureza, e eu gosto muito de partilhar um espírito de harmonia com a natureza, com atividades que desenvolvo, nomeadamente campismo, caminhadas, trekking, e gosto do espírito minimalista e de, através destas iniciativas, ter comportamentos mais sustentáveis. São tudo coisas que, quer a nível do desporto, quer a nível do contacto com a natureza, que eu tento trazer depois para o dia-a-dia familiar e para o dia-a-dia profissional. E se tivesse que escolher só um desporto? Neste momento, corrida, mas eu pratico imenso desporto e eu costumo saltar de desporto em desporto conforme as lesões me prejudicam. Portanto, já foi escalada, já foi BTT, handball, tantas outras coisas. Deixar de fazer desporto, mesmo que lesionado, é que não? Acho que ficaria doente só de pensar no assunto. Quais os maiores desafios que enfrentou na gestão de centros de dados e infraestruturas tecnológicas? Que já sabemos que o desporto o ajuda. Acho que se calhar para a maioria das pessoas, quando se coloca esta questão, vão pensar que a maioria dos desafios são técnicos. E não são. E não são. Pronto. Eu diria que os maiores desafios com os quais tenho lidado nos últimos anos têm sido, por exemplo, a obsolescência das infraestruturas técnicas, tecnológicas e sistemas de informação. Ou seja, isto verifica-se uma rápida obsolescência das soluções e esta tem obrigado a uma contínua reestruturação tecnológica e uma contínua reestruturação dos serviços digitais. Este processo de renovação é fundamental para assegurar a persistência dos dados e é fundamental para assegurar a persistência e resiliência do sistema de informação. No entanto, a renovação nem sempre tem sido possível. Portanto, isto, por vezes, temos de endereçar este desafio da obsolescência, introduzindo novas arquiteturas mais complexas no sistema de informação para adequar a novas exigências por parte dos utentes. Vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, a introdução das aplicações mobile para os utentes usarem no seu dia-a-dia. Isto parece simples, efetivamente, mas quando tratamos de integrar estas soluções com sistemas legacy, sistemas muito antigos e que tipicamente ou não são tão ativamente mantidos. Não corre bem. Não corre bem, ou temos de adotar estratégias complementares que, por exemplo, implicam a introdução de novos sistemas e implicam mais pressão sobre as mesmas pessoas. Pronto, isto tem sido recorrente no histórico das minhas atividades. Mas depois existem outras questões, por exemplo, que não sendo tecnológicas, estão ligadas à obsolescência, mas que influenciam fortemente a disponibilidade dos serviços nas instituições. Vou dar um pequeno exemplo. Há muitos anos atrás, nós tínhamos um centro de dados mais deficitário e no pico de um dos verões necessitámos, para fazer face ao calor e à ineficiência do sistema de ar-condicionado, durante vários dias estar a regar os condensadores de refrigeração externos para assegurar que a temperatura no centro de dados não subia e que
era possível dar continuidade à prestação de serviços. Portanto, isto não é de todo... hoje em dia eu consigo sorrir com esta questão. Sim. E isto não é de todo desejável, mas aconteceu e felizmente que passámos por esse episódio com algum sucesso. Mas existem outras dificuldades relacionadas com a questão dos centros de dados. Uma delas é a dificuldade de investimento. Existem dificuldades óbvias nas instituições públicas, em particular nas universidades, em assegurar um investimento desejável na área de tecnologias de informação. E também por este motivo, e em parte também da cultura aberta que existe dentro das universidades, por exemplo, os técnicos são muito sensíveis à utilização de soluções open source. Uhum. É claro, isto tem além destas motivações, também tem outra que muitas vezes está associada a instituições públicas, que é o facto de existir uma certa ideia que as horas de trabalho não contam para apuramento de custos. Portanto, as pessoas acabam por perder horas ou dias, semanas a trabalhar sobre soluções que muitas vezes estão parcamente documentadas ou que têm um suporte muito curto, para as conseguirem adotarem dentro das instituições. É claro, hoje em dia nós já olhamos para estes casos de uma forma diferente e, por exemplo, é impensável usar soluções que não têm o suporte que entendemos como necessário como soluções produtivas. Vou falar, por exemplo, num sistema de cópias de segurança. É algo que é extremamente importante e crítico numa instituição. Não nos passa pela cabeça depender de programadores open source para assegurar a continuidade do mesmo. À parte disto, temos a dificuldade em contratar, reter e manter técnicos qualificados. Eu tenho a felicidade de trabalhar numa área que gosto e ter ao meu lado uma equipa coesa que, embora curta, é competente e responsável. Mas esta equipa não chega a todo lado. Portanto, frequentemente é necessário recrutar ou, em primeira instância, explicar à instituição a necessidade de recrutar novas equipas. E esta área, em particular, da cibersegurança e dos centros de dados, é uma área em que muitas vezes a ausência de notícias por si só é uma boa notícia. No entanto, confere um grau de invisibilidade muito grande às equipas e faz com que seja menos evidente a necessidade de contratar técnicos para estas mesmas equipas. Portanto, ultrapassada esta barreira, deparamos-nos com a dificuldade de contratar os técnicos qualificados. Os serviços públicos não são mais complexos que as instituições privadas. No entanto, as instituições públicas têm uma enorme dificuldade em concorrer com o setor privado na captura de talento. E isto manifesta-se quer na remuneração dos técnicos, quer na criação de locais de trabalho mais agradáveis, mais simpáticos. À parte disto, as instituições, como as universidades, são locais de formação por excelência e também neste tipo de áreas técnicas, mas uma vez formados os profissionais, eles ficam são facilmente aliciados não ficam na universidade. Exatamente. Estas três dificuldades: a obsolescência, a gestão de recursos humanos e a dificuldade de investimento são críticas. São críticas mesmo. E, na sua opinião, quais são as principais tendências tecnológicas que as organizações devem adotar nos próximos anos? As universidades são, pela sua natureza, locais onde se pretende promover a abertura à comunidade, a colaboração com instituições externas, a exploração do conhecimento e da investigação. Ou seja, são locais muito abertos, onde se promove ativamente a colaboração externa. Uma tendência que vamos necessariamente observar é o recurso à segurança na cloud.
Ou seja, a integração de serviços e a migração de outros tantos serviços para a cloud continua e vai continuar a crescer. Só que esta necessidade para dar capacidade às instituições de, por exemplo, criarem repositórios abertos com grandes volumes de dados, partilharem informações com outras instituições, traz-nos desafios únicos a nível da segurança e vai-nos necessitar de adaptar a forma como lidamos com a segurança, em particular na cloud. Neste contexto também, a privacidade dos dados tem e terá de continuar a ser entendida como uma preocupação constante, não só em termos de regulamento geral de proteção de dados, mas também porque as instituições trabalham com a investigação fundamental que está sujeita a ataques de espionagem. E quando começamos a endereçar a cloud apenas numa perspectiva de simplificação da partilha, esquecemos muitas vezes que esta simplificação também traz a complexidade acrescida do ponto de vista de monitorização e de proteção dos dados. Portanto, isto vai requerer estratégias mais avançadas, quer em termos de criptografia, autenticação e monitorização da utilização dos dados. Por outro lado, nós temos um dos chavões da atualidade, que é a inteligência artificial, o Big Data e o aumento do poder computacional. Estes três chavões estão a mudar rapidamente a forma como lidamos com a cibersegurança. Isto porque a inteligência artificial possibilita a análise de grandes volumes de dados de uma forma rápida e permite a identificação de padrões suspeitos e até a antecipação de ameaças. No entanto, esta tecnologia também é explorada para criar ataques mais sofisticados, o que torna o nosso trabalho também mais complexo. Estas tecnologias podem inclusivamente ajudar criminosos, mesmo aqueles com menos conhecimentos, a realizar, por exemplo, ataques de phishing e de engenharia social. Isto, às tantas, basta, por exemplo, que estas ferramentas, de alguma forma, possibilitem a criação de mensagens mais credíveis em múltiplos idiomas e que tornam estes ataques com mais sucesso. Estas ferramentas, por outro lado, do ponto de vista do atacante, também permitem automatizar um conjunto de intervenções sem que exista uma necessária intervenção humana e com atacantes menos expeditos. Mas pronto, por outro lado, a inteligência artificial também, e do lado de quem protege as instituições, também nos irá beneficiar certamente, e, por exemplo, quer através da utilização de firewalls da próxima geração, com recurso à inteligência artificial e com recurso à cloud, ou seja, ao tratamento dos dados recolhidos em ambiente de cloud com elevada capacidade de processamento e com a incorporação de equipamentos mais modernos com modelos sofisticados de inteligência artificial que possibilitem o aumento da eficácia na prevenção de intrusões e a proteção contra malware, contra ataques, contra ciberataques na generalidade. Esta introdução da inteligência artificial também se irá revelar noutros processos, através da introdução de metodologias e ferramentas que possibilitem uma articulação mais simples entre equipas técnicas, a otimização e uniformização de procedimentos técnicos e por sua vez, e finalmente, o aumento dos serviços geridos. Eu estou em crer que cada vez mais iremos recorrer à inteligência artificial,
mas temos de ter tanto para o bem como para o mal. Sim, e temos de ter um cuidado em regular e utilizar corretamente a mesma. Samuel, há pouco falávamos da escassez de profissionais nesta área, principalmente no setor público. Como é que vê o futuro da cibersegurança nos estabelecimentos de ensino superior? Numa palavra, complexo. Complexo. Em 2 palavras, muito complexo. Existem áreas onde as transformações profissionais e funcionais são menos frequentes ou ocorrem com menor dinâmica. A cibersegurança não é uma delas. A procura de profissionais da cibersegurança tem crescido de uma forma muito rápida e a oferta não tem acompanhado. A falta de especialistas qualificados está a criar uma lacuna significativa nesta área e na capacidade das instituições se protegerem, assegurando uma capacidade ou uma massa crítica para responder a essas situações. Eu entendo que, embora as instituições possam e devam recorrer a parceiros externos na identificação e implementação de soluções técnicas, é muito importante que consigam manter uma equipa de técnicos qualificados e que mantenham a necessária capacidade crítica e capacidade de decisão informada. Nós temos uma definição para organização, é um agrupamento de pessoas que trabalham de forma coordenada para atingir um objetivo específico ou objetivos específicos. Portanto, as instituições, nesta ótica, terão de criar condições que permitam integrar, formar e reter técnicos, designadamente através da criação de instalações e de um ambiente de trabalho saudável, dimensionando as equipas de forma proporcional às suas responsabilidades e para responderem ao tipo de objetivos que as instituições propõem, remunerando os funcionários de acordo com as suas responsabilidades e experiência e criando até coordenações intermédias experientes que orientem, motivem e integrem as equipas. Paralelamente, terá de existir um investimento na educação e na formação especializada dos técnicos que, por sua vez, serão cruciais para assegurar a proteção das instituições. E os alunos, quando chegam à universidade, são informados ou recebem algum tipo de capacitação sobre o que podem fazer e, mais importante ainda, o que não podem fazer com os seus equipamentos, portanto, quando entram na instituição de ensino superior e se conectam à rede da universidade? Concretamente, sobre a ligação à rede, a resposta é não. Desde logo, este processo depende da capacidade que ainda não dispomos de responder a 2 questões. Quem é este utente ou dispositivo e qual o perfil do mesmo na instituição? Ainda assim, felizmente, este tema já está a ser endereçado e encontra-se até em fase de implementação. Portanto, proximamente contamos em conseguir apresentar ao estudante informações relativas às normas aplicáveis no momento em que ele se liga à rede da faculdade. A outra dificuldade que sentimos é a dificuldade de comunicação. Existe uma evidente dificuldade de comunicar com os utentes, em particular com os estudantes. Entre outros, esta dificuldade manifesta-se no onboarding dos estudantes e na capacitação dos mesmos para a utilização das tecnologias de informação. Recorrentemente verificamos a necessidade de adaptar a forma de comunicação, os conteúdos ao público-alvo e, infelizmente, esta adaptação é muito complexa e invariavelmente lenta. Atualmente, a capacitação dos estudantes nesta área tecnológica é realizada sobretudo por intermédio da publicação de conteúdos nos sites institucionais. Tanto quanto nos é possível, procuramos que os estudantes possam obter respostas às dúvidas mais frequentes através dos canais tradicionais. Complementarmente, e mais recentemente, um dos objetivos para a cibersegurança da universidade
passou a ser precisamente a consciencialização dos utentes para esta temática, em particular dos estudantes. Este ano deu-se início à criação de conteúdos, cursos e campanhas de sensibilização para a cibersegurança. Serão ainda ou estão ainda a ser realizadas ações de anti-phishing e é claro, nós estamos nos primeiros passos. No entanto, e como noutros processos de capacitação, as dificuldades de comunicação... E a adesão a essas iniciativas? Não, precisamente. A adesão é muito baixa e estamos em querer que esta adesão baixa tenha a ver também com a nossa dificuldade de comunicar com o utente. Vamos ter de adotar estratégias distintas. É provável que, entre outras soluções, venhamos a adotar soluções como a gamificação, ou seja, através da utilização intencional de elementos de jogos ou simulações, tentar envolver, tentar criar desafios aliciantes para captar a atenção dos estudantes e superar o desafio da falta de interesse e participação. E numa universidade atualmente, quais é que são as ameaças mais proeminentes e mais preocupantes? Eu diria que a ameaça mais preocupante na universidade, como na generalidade das instituições, é o fator humano. O fator humano é um dos elos mais fracos da cibersegurança e, como tal, é uma ameaça permanente. A consciencialização individual e coletiva sobre a importância da segurança, da cibersegurança, e a necessidade de contribuirmos para este ambiente mais seguro é um desafio muito significativo. Como referi, em particular do ponto de vista da comunicação e da transmissão da mensagem para novos públicos. Se para um técnico com mais de 40 anos o Facebook é um canal privilegiado, sim. Para um jovem de 18 anos o Facebook é uma plataforma de velhos. Sim, obsoleta completamente, sim. Eu já nem falo de mim que ainda uso SMS, mas portanto, paralelamente, um desafio que temos de endereçar é também a simplificação dos processos associados à cibersegurança. E temos de o fazer sem que esta simplificação comprometa o objetivo principal, que é assegurar a segurança das pessoas e dos bens. Necessariamente terá de existir esta simplificação e é necessário estabelecer um equilíbrio entre a facilidade de utilização e o objetivo da cibersegurança. Vou dar um pequeno exemplo das passwords. Nós começámos há muitos anos atrás, não é? Começámos por obrigar a utilização das passwords para garantir acesso controlado a sistemas. O utilizador resolveu simplificar o processo utilizando passwords muito simples, portanto com 4, 6 caracteres. Posteriormente obrigámos a utilizar senhas em 20 sistemas diferentes, porque o utilizador deixou de aceder apenas a um sistema e passou a utilizar muitos sistemas. O utilizador, novamente, simplificou o processo usando a mesma senha em todos os sistemas. Mais tarde, começámos a usar sistemas, por exemplo, de single sign-on e a obrigar o utilizador a usar senhas complexas. O utilizador voltou a simplificar o processo, escrevendo a senha no desktop ou num post-it. Portanto, a cibersegurança, sendo uma preocupação de todos, não pode ser entendida como um obstáculo. Tem de ser abraçada por todos. Este processo tem de ser mais dinâmico, mais consciente e mais acessível. Existem outras dificuldades e que temos de endereçar, como, por exemplo, assegurar a maturidade digital das instituições, quer ao nível da gestão, inovação, governança e transformação digital. As universidades deverão desenvolver esforços para melhorarem as práticas nestas 4 áreas de intervenção e não se podem concentrar apenas numa delas. Isto vai refletir-se, será possível através da melhoria da experiência dos estudantes e funcionários e generalidade dos utentes, procurando satisfazer as suas expectativas, proporcionando formação inovadora
e de qualidade com recurso a tecnologias emergentes, através da criação de uma estratégia digital e de um plano de transformação digital, criando também planos de evolução das infraestruturas tecnológicas, apoiar a tomada de decisão, por exemplo, com base em mais informação e em Big Data, promovendo a cultura digital e a consciência para a cibersegurança, e assegurando que as tecnologias de informação estão permanentemente em conformidade com as leis e regulamentações. Obviamente, estas não são tipicamente tecnológicas. Nós temos outro tipo de ameaças que nos afetam, como a sofisticação dos ataques cibernéticos. Temos de ter em consideração que os ataques cibernéticos estão a tornar-se cada vez mais complexos, que recorrem a técnicas avançadas como malware polimórfico, ataques zero-day ou ameaças persistentes avançadas. Estes ataques são um desafio permanente e uma preocupação constante. Este tipo de ataques destinam-se sobretudo a atos de espionagem e sabotagem, e temos de ter em consideração que hoje em dia são ataques que podem prolongar-se durante semanas, meses, com o intuito de comprometer infraestruturas tecnológicas ou de roubar dados sensíveis. Eu também acredito que o IoT será um desafio muito significativo. Este tipo de tecnologias permite simplificar a monitorização e a gestão de recursos no campus, está a tornar-se cada vez mais comum, e a segurança dos mesmos terá de ser endereçada de uma forma muito específica. Nós temos de ter em consideração que estes dispositivos tipicamente não adotam princípios de security by default e que muitas vezes podem também ser controlados externamente. Isto faz com que eles sejam muito sensíveis não só à aplicação à exploração de vulnerabilidades, mas que possam também ser explorados para realizarem outros tipos de ataques, como ataques de denial of service. Portanto, será fundamental desenvolver padrões e implementar medidas específicas para esta temática. E que conselhos é que daria a alguém que está a começar nesta área? Eu tenho observado com alguma curiosidade que esta área, tal como, por exemplo, a inteligência artificial, são áreas que estão na moda e que são apreciadas pelos jovens técnicos ou candidatos a técnicos. No entanto, simultaneamente, também é perceptível que estes mesmos jovens estão bastante longe ou distantes desse objetivo. Ou seja, eles sabem que aquela temática é interessante, que é muito badalada, mas desconhecem o caminho para lá chegar. E, em particular, esta componente de infraestruturas tecnológicas, é importante que os jovens compreendam que é uma área de elevada complexidade, que requer um nível de especialização e regra significativa, e que, regra geral, implica conhecimentos transversais em outras áreas de intervenção e especialização. E esta mensagem não se destina a desanimar quem está a começar na área. Pelo contrário, eu acho que devem ser curiosos, devem explorar e devem procurar desenvolver as competências. Aqueles que estão agora a iniciar e a começar a progredir nesta área, eu entendo que devem investir na respectiva formação, através da formação académica, na formação profissional e na participação de atividades relacionadas com esta temática, nomeadamente a participação em ações de gamificação ou o CTF. E se se encontrasse com o Samuel de há 15 anos, que conselhos é que lhe daria? Eu frequentemente observo os empregos dos meus amigos e colegas e chego rapidamente à conclusão que não gostaria de fazer o que eles fazem. Eu também acredito que eles digam o mesmo da minha profissão.
Por exemplo, para mim seria impensável enverdar por uma carreira na medicina. Ou seja, eu acho que se tivesse de abrir e posteriormente suturar um corpo humano, eu iria desmaiar no momento em que usasse o bisturi. Portanto, eu tenho a felicidade de trabalhar numa área desafiante, estimulante e com a qual me identifico. Portanto, o meu conselho para o jovem Samuel seria que abraçasse a carreira e, tal como eu referi para os jovens técnicos e candidatos que querem entrar nesta carreira, que se capacitasse ainda mais através da formação académica e profissional. Samuel, e estávamos há pouco a falar dos poucos cuidados que as pessoas têm com as passwords. Eu queria lhe perguntar se nos podia dizer qual é que é a sua password. Eu tenho inúmeras passwords. Eu não tenho a minha password, eu tenho inúmeras passwords. Portanto, não tenho uma resposta simples para isso. Provavelmente estaria aqui o resto da manhã a transcrever senhas. Mas não o deve fazer. Não devo fazer. Não devo registar senhas em locais de fácil acesso e, em particular, no desktop do computador. Samuel, muito obrigada. Esperamos voltar a vê-lo em breve. Foi uma conversa muito agradável. Obrigado. Eu agradeço muito o convite. Tive muito prazer de estar aqui convosco. Obrigada. O podcast Diz-me a tua password, dir-te-ei quem és, voltará em breve para falarmos sobre cibersegurança. Fique atento a todos os episódios e saiba como se tornar no seu próprio antivírus.